pessoa madura, hoje em dia, tá difícil você ver uma pessoa madura mesmo, de verdade, sabe? Se as coisas não são do meu jeito, então eu vou pegar e vou bater em alguém. Se as coisas não são do meu jeito, eu vou matar uma pessoa. É o motivo pra eu fazer isso. Tudo é motivo pra você ultrapassar os limites do respeito com o próximo. Existem educações, formas de educar também, que viram uma grande pauta, porque isso tudo é muito novo. E eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Sobre quem tá certo e quem tá errado nas pautas sobre educar um filho. Mas eu posso dizer que as pessoas estão, hoje em dia, os adultos, tá? Não estou falando das crianças, estou falando dos adultos. Estão pouco maduros, pouco bem resolvidos, pouco tendo autocontrole para conseguir resolver uma situação de maneira coerente e madura. Eu acho que maturidade tem muito a ver com você fazer aquilo que precisa ser feito. Hoje, você ser adulto é você fazer aquilo que tem que ser feito. Sem questionar, sem indagar, sem... Hoje eu não tô afim, não vou fazer. Não. Se você tem que fazer, tem que fazer. Eu tô falando das obrigações, eu não tô dizendo sobre coisas que você pode deixar pra depois, né? A vida adulta cobra da gente posicionamento. E a gente precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Na maioria das vezes, a gente faz aquilo que tem que ser feito pros outros, mas pra gente mesmo, a gente não faz, né? Se eu me comprometi com outra pessoa de ajudar ela com a mudança, vamos dar um exemplo. Eu vou estar lá pontualmente para ajudar ela com a mudança. Mas se eu me comprometo comigo mesma a ir à academia todos os dias, aí já muda de figura. Aí eu já vou arrumar uma desculpa, aí eu já vou dizer que não vai dar, porque pra cuidar de mim, sempre fica mais difícil fazer aquilo que tem que ser feito. E a gente não faz as coisas, a maioria das vezes, porque a gente gosta, a gente faz porque tem que fazer. Até a hora que se tornar um hábito e começar a ser prazeroso pra gente. Mas antes disso, não. Até a hora que aquela nossa disciplina de fazer o que tem que ser feito gerar pra gente resultado. Mas enquanto não gera, a gente só tem que fazer. E pronto. Se você é um adulto funcional, você tem que fazer escolhas, né? Você tem que fazer escolhas, sabendo que todas as escolhas que você fizer, todas elas terão consequências. Tem até um vídeo meu falando sobre escolhas aqui no canal. Gente, ser adulto maduro, um adulto maduro, é você fazer escolhas com consequências inteligentes. É você pensar, eu vou querer me ferrar antes, fazer tudo que eu tenho que fazer antes, bonitinho pra depois colher. Ó a buzina. O caos. Ou eu vou querer deixar tudo pra depois. Eu vou querer resolver tudo depois. Vou querer procrastinar isso. Escolha as consequências que você quer. Eu dei o exemplo aqui de fazer antes ou depois. Gente, mas tá muita buzina. Pera aí. Pronto, acabou a buzina. Pelo menos por enquanto. Eu dei o exemplo de fazer escolhas antes, né? Como fazer antes e fazer depois. Como procrastinar, por exemplo. Às vezes a gente escolhe procrastinar e deixa tudo pra depois e no final a gente não consegue resolver nada. Porque a gente acha que no final a gente vai dar um jeito, mas não é bem assim, sabe? Então isso é um exemplo. Agora, fazer escolhas inteligentes, tá? É muito além disso, né? Você, como adulto funcional e maduro, você precisa fazer escolhas muitas das vezes difíceis, né? Então escolha as consequências com as que você quer lidar, daquilo que vai ser melhor pra você, daquilo que vai te facilitar. É isso que eu faço no meu dia a dia. E eu tô falando da rotina, tá? E aí a gente vai da rotina até escolhas sérias, né?
Então, fazer escolhas inteligentes é maturidade, sim. Porque a gente sabe que as consequências vão vir. A gente só precisa escolher com qual a gente vai querer lidar. E tem situações que a gente pode escolher. Tem situações que a gente não consegue escolher as consequências. Que só caem no nosso colo e a gente tem que resolver. Porque somos adultos. E tem que ser. Não tem jeito, não é mesmo? O dia a dia, às vezes, é muito pesado. A gente fica cansado. A gente só quer dormir, acordar, tomar um cafezinho e ver uma novela. Mas não é assim, porque a vida não é um morango. Então, a gente tem que fazer tudo que a gente tem que fazer no nosso dia, seja lá como seja o seu dia a dia. Se pra você o dia a dia é muito pesado, se você tem que pegar 2 conduções, se você tem que trabalhar e estudar, comenta aqui embaixo pra eu saber, pra eu não me sentir sozinha. Tamo junto. Ou mesmo tem tarefas com filhos, né? Tem responsabilidade maior que filhos? Não. Então, como eu tava falando antes, eu acho que maturidade tem a ver com isso. Tem a ver com você fazer aquilo que tem que ser feito. E tem a ver também com você escolher as consequências com as quais você quer lidar. Se você pode escolher elas. Agora, uma outra coisa que eu acho que tem a ver também, e principalmente assim, isso pra mim é o ponto principal. É você saber lidar com frustrações. Porque todo mundo vai se frustrar o tempo todo. A vida é isso, a gente se frustra, a gente só se frustra. Também tem a parte legal, mas na maioria das vezes as coisas não vão sair da maneira como a gente esperou, porque a gente tende a conjecturar coisas que não existem, sabe? A se colocar num mundo que não existe. Então, a probabilidade de acontecer alguma coisa desse mundinho que a gente cria na nossa cabeça, que vai ser tudo perfeito, é muito pequena, é quase nula, né? Então, a gente precisa saber lidar com as frustrações. As frustrações de não conseguir as coisas no tempo que a gente quer. As frustrações de não conseguir as coisas exatamente do jeito como a gente quer. Entender que tudo tem um tempo pra acontecer, né? Tudo. Nada é do dia pra noite. Você não vai enriquecer do dia pra noite. Eu sinto te informar. Se alguém tentar te ensinar isso no YouTube, é mentira. Entende? Você tem que ter um tempo. Você vai enriquecer se você fizer por onde ali, na disciplina, até a hora de você ver o resultado. Então, assim como enriquecer, seja algum assunto que você está estudando, né? Você precisa de tempo. As coisas precisam de tempo para madurar. Não é do dia pra noite. Não é mesmo. E frustração tá muito ligado com isso. Também com o jeito com que as pessoas vão tratar a gente. Tem muita gente que fica pensando: poxa, eu fiquei frustrado porque fulano me tratou de uma outra forma, eu esperava que ele me tratasse da forma tal. Gente, o coração dos outros é terra que ninguém pisa. A única certeza que você pode ter é como você vai tratar as pessoas. Como você vai tratar as pessoas. É só isso. Então, se frustrar pela maneira como alguém te tratou, porque alguma coisa não ficou pronta no seu tempo, porque você não conseguiu alguma coisa que você se dedicou muito. Gente, tem coisa que não é pra ser na nossa vida. E a gente precisa aceitar o ritmo que a vida traz pra gente. Maturidade é tudo isso que eu falei, mas tem coisas que a maturidade não é. E aí eu quis trazer aqui porque eu acho que é uma linha muito tênue pra gente se confundir. Engolir tudo e chamar isso de maturidade, gente, isso não é maturidade. Isso é só uma pessoa fugindo, arrumando uma fuga. Fugindo seja lá de confusão, seja de qualquer coisa, mas não querendo se posicionar. Isso só vai gerar em você vários traumas, vários distúrbios. Então, não é maturidade você fechar a boca. Quando eu digo engolir, estou me referindo a fechar a boca, se calar muitas vezes, aonde você deveria se posicionar. É aí que tá a mágica. Você saber se posicionar, falar com qualquer pessoa sem
ofender ninguém. É muito importante a gente conseguir colocar a nossa voz pra fora, sem ofender as pessoas, porque isso é educação, é maturidade. Não é só ficar calado, né? Claro que se você não sabe o que você... Se você não tem nada a dizer, fique calado, é melhor. Melhor do que você falar uma besteira. Mas não vai engolindo tudo que as pessoas estão te tratando, te fazendo, e achando que você tá sendo o maduro. Isso não é maturidade, isso é simplesmente fuga. Você tá fugindo de resolver problemas, tá fugindo de se posicionar, até mesmo de quem você é. Uma outra coisa que eu vejo também, que eu percebo de uma maneira comum entre as pessoas é: eu tenho que ser fria pra parecer evoluída. Parecer já não é legal, porque já não é, né? Parece, mas não é. Então, você tem que ser você. Tem que ser você. E se você tá querendo parecer alguma coisa, é porque você já não é. Tá querendo parecer alguém, é porque você já não é. Então, frieza não é saudável também. Você se tornar... Tô falando das pessoas intensas, como eu sou uma pessoa muito intensa, eu sinto tudo muito, né, a flor da pele. Gente, você ficar parecendo fria, você vai ajudar quem? Você que não vai, né? Pra parecer que você tá evoluída, namastê, gente, isso aí é tudo mentira. Seja você. Você aprenda a ser uma pessoa madura sendo você. Porque você não pode ficar se fazendo de fria, evoluída. Evolução é você ser o seu melhor. Dentro de quem você é. Você evoluir dentro da pessoa que você é. Você ser o melhor que você pode ser. Pra alguém, pra você mesmo. Principalmente pra você mesmo. Do que você ficar parecendo ser pessoas que você não é. E aí a gente tem que lidar com relações de amizades, de amores, né? Eu sou casada, por exemplo. Eu tenho que lidar com meu marido. Também tenho que lidar com os meus amigos. E muitas das vezes a gente pode querer se anular e ceder às nossas vontades para poder parecer uma pessoa evoluída. Porque a gente acha que isso é maturidade. Não é. Ceder sempre não é maturidade. Mas ceder às vezes é. Porque a vida é uma via de mão dupla. Relacionamentos são via de mão dupla. Então, tudo é equilíbrio. Não é você pegar e ficar cedendo toda a vida inteira. Eu vou ceder porque eu melhor, porque isso vai me fazer uma pessoa madura. Não. Então, pra você que tá aí com seus 16, 17 anos, começando a vida e talvez tenha caído nesse vídeo, é uma linha muito tênue. E isso a gente aprende com a vida, tá? Você vai entender o que é ser uma pessoa madura. Seja uma pessoa mais... Pare pra pensar antes de falar. Escute mais do que fale. Porque sempre a gente pode pecar por falar demais. E aí a gente pensa e depois fala. Escuta e depois fala. Pensa, raciocina antes de falar, porque não vale a pena você sair falando à torta e à direita qualquer coisa. E isso eu estou falando pra mim mesma. Esse vídeo aqui, eu tenho que sentar e assistir esse vídeo. Porque é uma construção. A evolução é gradativa, não é do dia pra noite. Então, ser uma pessoa madura dá trabalho. Assim como tudo na vida. A gente precisa fazer escolhas. Eu escolho ser uma pessoa madura. Aprenda a se controlar, né? Suas emoções para você conseguir ser uma pessoa melhor. Esse é o vídeo de hoje, a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você tem alguma experiência sobre maturidade ou a falta de maturidade, sua ou de alguém que você conhece. E vamos nos conhecer melhor, tá bom? Um beijo!